Aleluia. Estou aqui de novo, hein? Estou aqui de novo para falar sobre justiça própria. Eu acho que é o seguinte, irmão, deixa eu explicar um negócio. Eu acho que sou eu que estou com problema de justiça própria. Mas como eu sou um pastor amoroso, eu quero repartir com você o que Deus está falando comigo, amém? Quando você recebe, em nome de Jesus. Eu sei que o problema não é vocês. Eu já entendi que não é vocês o problema, né? Eu já tentei, falei, Senhor, vamos mudar, né? Minha esposa pregou domingo passado, foi tremendo, foi maravilhoso. Falei, essa semana dá para mudar a fita, Deus, e nós vamos mudar de assunto, né? Agora é o momento de mudar o assunto, já quebrou mesmo, né? E eu peguei de novo, na semana, acho que na terça-feira, eu senti o Espírito Santo falar, mais um pouco. Eu falei, o problema sou eu, ele falou, também. Eu falei, então, eu quero que vocês entendam que o problema sou eu, tá bom? Não é vocês. Mas vocês recebem em nome de Jesus, amém? Quantos recebem em nome de Jesus? Quantos tem coragem de falar, não é só o Senhor não, eu também. Obrigado, aleluia. Glória a Deus. Então nós começamos há 3 ou 4 domingos atrás. O texto que nós partimos, na verdade nós falamos muito da Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, muitos textos nós falamos. Mas nós partimos de Mateus 23, quando Jesus chamou os fariseus de hipócritas, sepulcro caiado. É algo muito forte que Jesus se dirigiu a essa classe de pessoas, ou esses religiosos. E nós compartilhamos que fariseu não era qualquer um, não era uma ralé, não era pessoas insignificantes, não era pessoas cultas, pessoas estudadas, pessoas religiosas, pessoas com condição financeira, né, avantajada, tinham uma proeminência na sociedade, e não era qualquer Zé Mané. Eu disse que Jesus estava falando que eles eram hipócritas, sepulcros caiados. Pessoas inteligentes, pessoas estudadas, pessoas religiosas, talvez mais religiosos do que muitos estão sentados aqui hoje, né? Eles eram dizimistas fiéis, eles não faltavam de culto, nem com chuva, nem com nada. As horas de oração, das 9 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, eles paravam tudo que estavam fazendo e oravam. Eles jejuavam 2 vezes, né, por semana, ou mais, acho que era no mínimo, né? 2 vezes por semana. Era algo de chamar atenção, era algo exteriormente falando, fala assim, esse é um exemplo de cristão que nós devemos seguir. E aí nós deparamos Jesus chamando eles de hipócritas, né? Um termo talvez muito pesado. Jesus chegar para aqueles fariseus e diz, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, e nem deixam entrar os que estão se convertendo ou estão entrando. E nós entendemos que o que Jesus está atacando aqui é a justiça própria deles. A religião deles era por méritos, por aquilo que eles faziam, por eles achar que eles eram únicos, né, de direitos, de sangue de Abraão, filhos de Abraão, direitos da salvação. E não para aí, depois do versículo 27, Jesus de novo, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos, repete comigo, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. E no versículo 33, Jesus aí já fecha o caixão e fala assim, serpentes, raça de víboras, como escaparão da condenação do inferno? Então assim, são termos pesadíssimos que Jesus usou para uma classe de pessoas que talvez exteriormente seria o protótipo de cristão, o modelo de um cristão perfeito. E eu perguntei há 3 domingos atrás, ou 4, nem lembro mais, será que existe fariseu na igreja moderna hoje? Será que ainda existe fariseus frequentando igrejas no século 21, nas igrejas pentecostais? Será que existe fariseu aqui? Não. Será? Será que nós temos coragem de olhar para dentro de nós e reconhecer áreas da nossa vida que nós agimos com justiça própria? Justiça própria é o homem tentando tirar da sua imundícia algo bom. Como Isaías diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia, ela não serve para nada. Paulo diz que não há um justo sequer. Pastor, mas nós não somos justos? Não, nós somos justos pela justiça de Cristo.
Deus nos imputou como justo juiz a justiça de Cristo em nós. Jesus era justo, não tinha pecado, e Ele morreu no meu e no seu lugar para pagar o nosso pecado. E aí, quando Deus olha do céu, Ele imputou a justiça de Cristo em nós. Nós somos justificados através do sangue de Jesus. Essa é a nossa justiça. Eu quero falar nessa manhã, nesse domingo, começar do texto de Filipenses capítulo 3, se você quiser abrir comigo. Você trouxe a sua Bíblia, é bom abrir ou digitar. Se você não trouxe, acompanha no telão. Mas eu coloquei um título nessa mensagem de hoje, diz assim: justiça própria, o principal inimigo da cruz de Cristo. E por que eu pus o principal inimigo da cruz de Cristo? Porque Jesus foi na cruz não porque você merece. Quantos concordam comigo? Não pela sua justiça, mas porque Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Havia uma dívida impagável na minha conta, na sua conta, que Jesus pagou. Não porque você merecia, mas porque Ele é bom. Quando nós falamos da cruz de Cristo, nós falamos da graça de Deus. E graça é algo que nós recebemos sem merecimento algum. Graça é um favor que você recebe sem merecer. É algo que você merecia e não recebe. Que a única coisa que nós merecemos de lei da humanidade é que o salário do pecado é a morte. Então, diante dos nossos pecados, o que nós deveríamos realmente receber como salário é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, a graça, que é aquilo que é de graça, free, 0800, é a graça de Deus, de graça. E nós cristãos, eu entendo isso. Por isso Deus está falando muito conosco nesse tempo. Nós não sabemos relacionar muito bem com a graça, porque nós fomos ensinados desde pequeno que nós fazemos por merecer. Nós somos criados desde criança, na escola e com os nossos pais. Se você não comer tudo, você não ganha um chocolate. Se você for bem na escola, há isso para você. Então nós crescemos com essa mentalidade. Nós fazemos algo, por isso recebemos algo em troca. Salário, por exemplo. Nós trabalhamos, lutamos. Alguns trabalham mais, outros menos, mas todos nós queremos no final do mês o nosso salário. Então nós fazemos jus ao nosso salário. Cada um ganha o que é justo. Já escutei isso. Então não adianta você ficar achando que eu ganho muito. Eu ganho aquilo que é justo. Então nós vivemos assim. Nós nascemos e somos impregnados por isso, por receber aquilo que nós merecemos. Tem que fazer por merecer. Mas no relacionamento com Jesus, com Deus, não é assim. E aí que muitos crentes começam a patinar e a desistir da fé. Você deve conhecer pelo menos uns 5 que você viu que já estavam na igreja e hoje não estão mais. Nós conhecemos pessoas que começaram bem a caminhada cristã, com todo o fogo, com todo o empenho, com toda a dedicação. Fala, meu Deus, esse cara está voando, essa mulher está voando, ela só quer Deus, ela não falta de nada. E aí passa um tempo, 1 ano, 2 anos, e essa pessoa simplesmente some e volta para o mundo. Eu não quero falar que é o único, mas um dos motivos principais é a justiça própria dessa pessoa. Ele fala, nossa, eu fiquei 2 anos na igreja, parei de balada, parei de um monte de coisa, e parece que nada mudou, só piorou. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? É porque essa pessoa está pensando, né? Ela vive assim, com essa mentalidade. Olha, eu fiz isso, e eu merecia de Deus mais do que eu recebi. E aí as pessoas ficam frustradas com Deus, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa dos seus atos. E nós não nos relacionamos bem com as coisas que nós recebemos de presente ou de graça. E eu sou uma pessoa muito tranquila de falar isso. Eu não sabia, hoje eu sei um pouco receber presente, né? Às vezes eu recebia presente, eu ficava, não precisa, não sei quem. Minha esposa cutucava e falava, agradece, rapaz.
Eu falei, obrigado. Eu ficava assim, sem jeito de receber presentes, não agradecia, era meio... porque eu falava, mas será que essas pessoas estão achando que eu estou precisando? Ou de alguma forma, oferta, quando eu recebia oferta em dinheiro, eu falava, não, mas não precisa, na verdade não tem nada que precisa, é Deus que está com a graça, trazendo isso para a minha vida, eu tenho que aprender a receber, e eu realmente confesso que, eu falei, mas não fiz nada por isso. É assim que Deus se relaciona comigo e com você, você não fez nada para receber, mas Ele por amor morreu por você naquela cruz. É lindo assim, é forte assim. Mas quando eu não entendo isso, eu começo a me relacionar errado com Deus. Eu começo a não desfrutar da vida abundante que Ele prometeu. Em João 10:10, que você conhece. E aí você escuta mensagens na televisão, porque falar para crente não escutar mensagem na televisão, no YouTube, é quase uma utopia. Não tem jeito mais. Não tem jeito, o pastor falou, irmãos, escute aqui, Deus está falando com você aqui. Teu pastor é o Marcos, a Renata, o pastor Luciano, a pastora G, tal, pastor Maurílio, pastor Eli. Olha, escute nós. É quase uma utopia isso. E eu não estou falando que vocês não podem, mas cuidado, você não conhece a vida dessa pessoa. Talvez ali naquela televisão, ou naquele momento de mídia, ele não vai falar do seu pecado, ele vai falar que Deus opera milagres, e é verdade. Que Deus restaura casamento, é verdade. Que Deus prospera, é verdade. Que Deus abre portas de emprego, é verdade. Que Deus tira do monturo da sarjeta um homem e coloca como príncipe, é verdade. Mas não é toda a verdade. Existe algo que eu e você nós precisamos entender, que é uma gratidão eterna, porque eu jamais vou pagar o que Jesus fez por mim naquela cruz. Então eu tenho que viver totalmente uma vida de gratidão a Ele, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Em tudo dai graças, diz Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então alguns versículos a gente não consegue entender. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente só pega o lado bom. Eu posso vencer, eu posso, o meu trabalho, eu posso passar nessa faculdade, tudo eu posso. Mas não é só isso que Paulo está dizendo. Você pode todas as coisas, inclusive enfrentar dificuldades, doença, enfermidade na sua casa. Tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele é o meu Deus. Aí começa a mudar um pouco a nossa visão de cristianismo. Nós precisamos entender isso. A justiça própria é o principal inimigo da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é algo que Deus fez de graça, e nós queremos comprar as bênçãos de Deus. Eu não quero. Quer sim. Por favor, olhe para você com sinceridade. Você já ficou desapontado com Deus algumas vezes? Porque você fez algo, você decidiu jejuar, fazer algumas coisas e não aconteceu nada. Eu lembro que um discípulo uma vez chegou na minha sala e falou: pastor, eu estou acordando de madrugada, eu fiz um propósito com Deus, acordando acho que 3 ou 4 horas da manhã. Eu vou falar, a pessoa que acorda 3, 4 horas da manhã para ler e para orar, esse cara eu tiro o chapéu para ele. Porque se tem uma coisa que eu não tenho, é insônia, irmão, graças a Deus. De vez em quando a gente não dorme por alguns problemas ou muitas lutas que a gente enfrenta no ministério, mas não insônia. Então eu falei, olha, parabéns, glória a Deus. Fiquei com ciúmes gospel dele. Eu falei, olha, eu também gostaria de ter esse pique de acordar 3, 4 horas da manhã para orar e ler a Bíblia. Mas eu disse um negócio para ele, falei, cuidado com a intenção do seu coração, porque você está fazendo isso. Não faça isso como se Deus fosse obrigado agora a ver o teu sacrifício, e Ele ter que mandar anjo no seu quarto, você ter visão do céu, visão aberta, e que agora todos os seus problemas vão ser resolvidos, teus problemas financeiros, algumas áreas que estava enfrentando. Eu disse, não faça isso. Se você quiser continuar acordando 3, 4 horas da manhã para orar, é porque você já é abençoado em tudo. Não é para receber nada, mas é para agradecer aquilo que Deus já é na sua vida. Eu sei que não durou muito, porque as intenções nossas, quando nós nos sacrificamos um pouco por Deus, é para que Deus possa de alguma forma ter compaixão de nós, ou dó de nós. Falar, está sacrificando tanto lá, deixa eu dar uma bênção para ele. Ei, Deus não é assim. Deus não tem dó de você, Deus ama você.
Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já abençoou, eu preciso pela fé tomar posse disso. Nesse curso que teve final de semana, minha esposa fica alongada, né, na igreja direto, e eu fico meio perdido sem ela. E aí eu fiquei assistindo alguns programas de televisão, e eu falei para o Josué, olha filho, eu contei 5 ou 6 canais na televisão, aberto ou canal fechado, onde tem programas evangélicos. Eu fiquei, uau, que legal. Na verdade tem mais, deve ter uns 10. Mas eu ali naquele momento, só que eu fiquei ali uns 10 minutos, 15 minutos na frente da televisão. E aí minha esposa não gosta muito, às vezes meu filho fala, pastor, está assistindo? Pai, está assistindo isso aí? De vez em quando é bom assistir um negócio. Não, vocês não, deixa só eu. Cada coisa, irmãos. Olha, meu Deus. Eu não sabia, mas em Contagem, Minas Gerais, teve uma época, um tempo que lá estava a Arca de Deus e todo mundo foi para lá, parece que Jesus estava voltando e venderam tudo. Eu escutei uma conversa dessa, as pessoas estavam vendendo tudo que ela tinha para ir lá, ficar naquele sítio. Alguém escutou isso uns, sei lá, 8, 10 anos atrás? E alguém de Tanabe queria ir. Eu falei, meu Deus, que loucura. E parece que agora lá tem o Monte Moriá e a Caverna dos Milagres, ou a Tenda dos Milagres. E olha, você precisa sacrificar e é aqui. Olha, se você já tentou em todos os lugares receber, aqui é o teu lugar. Meu Deus, esse lugar deve ser a Terra Santa lá, não é possível. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Pastor, você não crê que Deus opera milagre? Lá que eu creio. Nós já vimos milagre acontecendo nessa casa, de crianças, de várias situações. E não vão ver muito mais. Mas eu não preciso de um lugar para buscar o meu milagre. É Deus de milagre está aqui. E aí nós começamos a olhar essas coisas e queremos fazer algo para chamar a atenção de Deus. Você não precisa fazer nada para chamar a atenção de Deus. Deus te ama incondicionalmente, mais do que você imagina. Você é amado de Deus. E aí a nossa justiça própria nos atrapalha. Porque se você quiser viver por você, você está negando a cruz de Cristo. Se você faz algo por merecer, a cruz de Cristo já não é para você. Olha o perigo que nós vamos entrando. E às vezes sem perceber, como cristão, nós vamos entrando por aí. Filipenses capítulo 3, versículos de 2 a 10. Olha o que o apóstolo Paulo nos orienta e nos mostra. Ele está falando aqui, esse contexto da verdadeira justiça. Cuidado, vamos no versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Ele estava falando da circuncisão do coração, ele está dizendo, nós que somos da circuncisão. Não é só os judeus que eles cortavam ali a pele, o prepúcio do órgão genital masculino para se tornar povo de Deus. Essa era a circuncisão dos judeus. Mas Paulo está dizendo, nós somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus pela fé. Ele continua, é verdade que eu também poderia confiar na carne. O que é a carne aqui que Paulo está querendo dizer? Na sua justiça própria, na observância das leis, nos seus dogmas. Ele diz, eu poderia me confiar na carne. Por que ele poderia? Ele começa a dar um pouco do seu currículo. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, porque eu fui circuncidado no 8º dia, como o judeu deveria ser. Se é um judeu legítimo, o menino com 8 dias ele tinha que ser circuncidado. Ele falou, eu fui. Então eu poderia confiar na carne. Eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. O que significa fariseu? Era o que mais observava as leis. Eu era um fariseu. Lembra que Jesus, Mateus 23, estava condenando exatamente quem? E Paulo está dizendo, eu era um deles. Quanto ao zelo, da lei, eu era perseguidor da igreja. Ou seja, ele era tão leal à lei que ele estava do farisaísmo, que ele queria matar os cristãos. Ele perseguia a igreja.
Quanto à justiça que há na lei, olha só o que ele está dizendo: eu era irrepreensível. Uau! Esse daqui poderia confiar na sua justiça própria, ele poderia confiar nas suas atitudes. Mas agora vem a coisa mais linda, que eu e você precisamos dessa revelação, e só através do Espírito Santo a gente consegue isso. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que o Espírito Santo de Deus traga essa revelação plena ao teu coração nessa manhã, para que você mude o teu cristianismo, mude o teu relacionamento com um Deus maravilhoso de graça. Ele diz: mas o que para mim era lucro. O que era lucro? Esse currículo dele. Ele era bem conceituado na sociedade, era bem visto. Mas aquilo que era lucro para mim, que eu achava que era lucro, eu se considerei perda por causa de quando ele conheceu Cristo, a obra de Cristo, quando ele conheceu a graça de Deus. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu dono, onde eu sou escravo, ele estava dizendo. Por causa dele eu decidi, não é que ele perdeu, que alguém tomou, que ele perdeu do nada, não, ele decidiu perder todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aleluia, que lindo. Pastor, mas isso é tão simples, eu já conheço isso, mas você vive isso? Será que você vive isso? Qual que é a motivação de você viver com Deus? É as bênçãos ou é a presença? Quando você não está sendo muito abençoado no teu modo de ver, porque nós somos abençoados em todo tempo, em todo momento, mas no teu modo de ver, quando você não está sendo abençoado como você acha que deveria, qual é a tua atitude? Esfriar na fé. Esfriar. Muitos abandonaram, alguns estão a ponto de abandonar. Por quê? Porque você acha que merecia mais do que você tem recebido de Deus, porque você ainda vive pela lei, você vive ainda por aquilo que você faz por merecer. E cristianismo não é assim. As religiões podem ser, as religiões todas elas mostram o ser humano tentando fazer algo para Deus, para ir para o céu, para ganhar a sua salvação. Mas o cristianismo é totalmente ao contrário. É Deus vindo na miséria do homem, enviando o seu Filho Jesus sem pecado, para poder salvar toda a humanidade pelo sangue do Cordeiro. É diferente. Você que veio de outra religião, você precisa passar por uma metanoia. Se você veio do catolicismo, você tem que mudar a sua mente, porque você acha que tem que pagar os seus pecados. Se você veio, por exemplo, do espiritismo, você acha que as boas obras vão te levar para o céu, e a salvação é pela graça e não de obras, para que ninguém se glorie. Se você veio de outras religiões, você tem que mudar a sua mente. Você tem que entender que um Deus amoroso veio a teu encontro, porque Ele te ama e não vai mudar o amor dEle. Mas entenda uma coisa, Deus não tem compromisso de salvação com todos que Ele ama, mas sim com todos que o amam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para que todos sejam salvos. A vontade de Jesus é que todos se salvem. Mas eu te pergunto, todos vão ser salvos? Não é porque o Deus não ama, é porque as pessoas não decidem o amar como devem. Não entendem a justificação, não entendem a graça, e por isso tentam fazer algo para merecer a salvação. Eu acredito que a justiça própria seja o principal inimigo do Evangelho de Cristo. Nada nos distancia mais da mensagem da cruz que o senso de justiça própria. Pessoas que se acham justas demais terão muita dificuldade em entender o sacrifício substitutivo de Jesus. Por exemplo, Jesus foi a nossa propiciação. O que é propiciação? Vocês lembram que a arca da aliança tinha uma tampa? Como é que chamava essa tampa? Propiciatório.
A tampa da arca chamava propiciatório. Por que propiciatório? Porque nada que Deus faz é por acaso, tudo tem um propósito. Por isso que Jesus foi a nossa propiciação. Algo que substitui, significa propiciação, substitutivo. Alguém substituiu o seu pecado, alguém pagou por você. Por isso que o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que levar sangue até a arca da aliança do Santo dos Santos e aspergir na onde? Na onde? No propiciatório. Para que pudesse cobrir o pecado do povo, para que Deus pudesse continuar abençoando o povo no deserto. Mas de uma vez por todas, não precisa mais matar animal e entrar com sangue na igreja, porque o sangue do Cordeiro, ele foi propício a mim, e o sangue dele está sobre mim. De uma vez por todas, eu posso ter acesso a Deus, através do sangue de Jesus, aleluia. Ele foi propício a mim, pecador. Ele foi propício a você, pecador. Isso é redenção, isso é propiciação. Isso é justificação, isso é salvação. Vários termos que significam praticamente a mesma coisa, usando termos diferentes, para mostrar a obra da cruz. Então pessoas que se acham justas demais terão muita dificuldade de entender o sacrifício de Cristo. Não entendem quão pecadores e necessitados são da cruz de Cristo e vão sempre tropeçar na graça. Sempre tropeçam. Por que tropeçam? Porque eles estão tentando fazer algo. Ei, é de graça. Então não tem que fazer nada, pastor? Não, você tem que crer. E aí começar a ter comportamentos para corresponder a essa graça de Deus. Mas não que você faz algo para merecer. A justiça própria impede as pessoas de serem gratas a Jesus pelo seu sacrifício. É por isso que você é mais um pedinte do que um agradecido. Você está mais para um pedinte na praça do que para alguém agradecido. É porque ainda você não entendeu o que Jesus fez na cruz por você de uma vez por todas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o sangue de Jesus nos livrou dessa condenação. Ele pegou aquele escrito de dívida e rasgou, e pôs todos os demônios em maior vergonha pública, porque ali, enquanto o inferno achou que estava derrotando Jesus, ao terceiro dia ele ressuscitou, tomou a chave da mão do diabo da morte e venceu a morte. E por isso eu também vou vencer, porque eu creio nele, eu creio no sacrifício de Jesus. Ele foi propício a mim, pecador. Não é por merecimento. Repete comigo, não é por merecimento. É graça de Deus. Pessoas ficam impressionadas consigo mesmo. Elas não conseguem se convencer do seu estado miserável. Se acham ricas, que não precisam de coisa alguma, que elas já são supridas, que ela trabalha, que ela cuida da vida dela, sem saber que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Está lá na igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 17 a 18. Jesus falou para aquela igreja: vocês acham que vocês são abastados, ricos, que vocês são supridos, que vocês trabalham, que vocês têm a vida de vocês. Era para a igreja, aqui não era para ímpios. E Jesus fala: vocês são, põe para mim fazendo um favor, Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18. Ele está dizendo: você, a igreja de Laodiceia diz: sou rico, eu estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele diz: eu aconselho vocês nessa manhã. Jesus está nos aconselhando. Eu estou usando a palavra de Jesus. Você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Quero que você entenda que essa região de Laodiceia, onde essa igreja estava, era um lugar rico, onde tinha colírios, onde tinha muito pano, muito fábrica de tecido, uma riqueza naquele momento. E a igreja se gabava disso, achando que isso é o suficiente. E aí Jesus diz: vocês são pobres, cegos, vocês pensam que vocês estão bem, mas vocês são infelizes. Mas eu dou um conselho para vocês: que compre de mim ouro refinado pelo fogo. Não esse ouro aí da terra, não bens materiais, mas algo que vai levar para toda a eternidade, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver.
Ou seja, não são os bens materiais, não são as coisas dessa vida que vai te trazer a verdadeira alegria, o prazer e principalmente a eternidade. Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito. Repete comigo: pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Entenda uma coisa, meu irmão: se você acha que você é muito bom, que merece, porque você decidiu por Jesus, pastor, eu decidi por Jesus, eu tomei uma postura, mérito é meu, eu que decidi ser crente, eu decidi, eu falei, agora chega, eu decidi parar com um monte de coisa, eu tomei uma decisão. Ei, deixa eu te falar um negócio, tem um versículo na Bíblia que talvez você ainda não parou para ler. João 15,16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, mas escolhi com um objetivo: vá e dê fruto, para que esse fruto permaneça. A graça e a salvação são para aqueles que entendem que são pobres de espírito. O que é pobre de espírito? A pessoa que é pobre financeiramente, é isso? Anda a pé, de calça rasgada, só tem um sapato, só tem uma calça. O espírito dele é pobre, então lá dentro o pobre dele é... Você acha que é isso que Deus está falando? O que significa ser pobre de espírito? Aqueles que entendem que se não fosse Jesus naquela cruz, eu ia viver eternamente condenado no inferno, em sofrimento eterno. Mas graças a Deus, que Jesus me deu vida através da vida de Jesus Cristo, o seu Filho. Pessoa cheia de justiça própria, eu quero que você vai pegando aí, amém? Eu sei que é para mim essa mensagem, mas vai pegando o que cabe para você também. Estou te aconselhando, vai ser bênção para a sua vida. Pessoa cheia de justiça própria facilmente perde a salvação gratuita de Cristo. Por que perde a salvação gratuita? Porque eles vão tentar procurar fazer algo para ganhar a salvação. Pastor, então eu não preciso fazer nada, agora eu posso sentar e não vir mais na igreja, agora eu sou salvo? Não, é a partir do momento que você entende isso, agora eu começo a me sacrificar, eu começo a viver para Deus, a obediência total, a fazer aquilo que agrada o coração de Deus, não para receber a salvação, porque eu já recebi a salvação, agora eu vou corresponder com essa graça maravilhosa, e vou me entregar completamente a Ele. Quantos estão entendendo? É totalmente diferente você fazer por merecer. Não, eu estou fazendo agora porque eu já entendi tudo, a obra redentora de Jesus, e agora tudo que eu faço é pouco para esse Deus maravilhoso que morreu por mim naquela cruz. Quantos podem dizer amém? Quantos entendeu isso? Bom, você precisa entender isso. Deus já fez o que tinha que fazer por você. Ele já te comprou, Ele já pagou pelo preço, Ele já te abençoou, a graça está liberada, o novo tempo já está estabelecido, mas eu preciso corresponder a isso. Eu não posso viver com justiça própria, eu não posso achar que eu mereço, que as minhas atitudes são boas demais. A pessoa que se considera justa não precisa de graça, ela apenas precisa de justiça. Quando as pessoas julgam ter méritos, isso aqui o marido e a mulher sabe muito bem do que eu estou falando. Quando um julga que ele merece algo, que ele está fazendo, né, coisa, se doando para o marido, a esposa, vice-versa, ou o marido para a esposa, e aí não recebe, essa linguagem para marido e mulher, ela é fácil de entender. Quando nós não recebemos, o que acontece em casa? Quando eu não recebo aquilo que eu acho que eu deveria receber da minha esposa, eu vou comprar flor, fazer uma festa, porque eu estou feliz com ela, certo? Deveria ser, mas nós não fazemos isso. A esposa não faz isso, o marido não faz isso. E aí o pau quebra. Nossa, pastor, que palavra mais chula. Não, o que acontece na sua casa? Tem avivamento gospel. Esse homem não merece. Olha, a semana inteira eu fiz isso para ele, ele nem reconheceu o que eu fiz. Então, é porque você fez para receber em troca. Quando eu faço para o Senhor, ciente que eu vou receber a recompensa do Senhor, pastor, não vem com essa hipocrisia não. Então continua na tua visão,
Continua então achando que você merece. Vai exigir do cônjuge que você merece, pronto. E aí você vai ver como é que vai viver na sua casa. Vai ser uma maravilha lá. Aí vocês vão ser igualzinho Jesus falou para aqueles fariseus. Por fora, essa cara de crente que vocês dois entram na igreja, os dois, marido e mulher. Ai, pode ser. A mulher fala assim, sem vergonha. Se ele soubesse o que ele fez comigo em casa hoje, ele fica essa cara aí. Aí, faz Senhor, mas faz Senhor. Em casa ele não é assim. Aí eu lá mato ele, essa semana ele vai ver comigo. Vocês estão rindo porque vocês fazem isso, né? Estou falando que ia ser para todo mundo isso. Se confiarmos na justiça própria, perdemos o favor. É sério demais isso. Se você confiar em você, o favor não te alcança. É terrível isso, mas é uma pura realidade. A justiça própria é muito mais profunda, irmãos. Eu fiquei assim, não sei a palavra. Eu fiquei muito feliz de Deus mostrar um monte de coisa para mim. O Espírito Santo me revelar muitas coisas. Desde Gênesis, Apocalipse, eu não imaginava, né, que era assim, tão forte esse negócio. Que homens tão poderosos sofreram com isso. Eu achava que só algumas pessoas sofreriam com isso. Não, todos, até os melhores sofrem com isso. Vai pegando mais essa aí, ó. O sinal claro da justiça própria é quando lutamos para ter razão. Alguém aqui luta com o marido, com a esposa, ou com os filhos, ou os filhos com os pais, ou entre irmãos, ou entre líder? Alguém luta para ter razão aqui? Não, né? Acho que não. Acho que não, né? Quando a pessoa fala, ó, você está errado. Não, ok, me ensina, por favor. Ah, eu queria tanto aprender. Tem alguém assim que talvez você possa depois pôr a mão na minha cabeça e orar por mim e falar, receba a justiça própria. Mas na verdade não recebe. Tem alguém assim aqui? Olha, eu acho que... E você está certo daquilo. Como alguém vai falar, eu falo, olha, esqueci minha garrafinha, ela é prata e preta. Alguém vai lá, procura, não achei. Como você não achou? Estava lá em cima assim e tal. Mas que cor que é? Ah, eu vi uma prata e chumbo. Eu falei, é preta. Não, para mim é chumbo. O que você faz? Chumbo só se for na tua escola. Isso para mim é preta. Aí começa o negócio. Acontece na sua casa, não? Não, né? Graças a Deus que não, né? Tem alguém que gosta de se justificar em tudo? Há pessoas que não importa o argumento que use, mas sempre vão dizer que está com a razão. E se ela for pego num erro flagrante, que não dá para escapar, ela fala assim, mas primeiro ele errou comigo. Está vendo como é que isso era com vocês também? Vocês estão rindo é porque está entrando devagarzinho. A gente gosta que apanha e dá risada. Irmãos, é sério o negócio. É mais do que a gente imagina. Você conhece gente assim? Eu errei, mas... Porque não tá, ele reconheceu o erro porque foi pego em flagrante adultério. Em flagrante erro, né? Não tem jeito dele escapar, que foi muito claro. Aí quando essa pessoa cheia de justiça própria, ela é pego num erro, ela vai terceirizar para alguém. Ah, mas se o senhor soubesse o que ele falou, o jeito que falou, como ele veio, como ela veio. A dificuldade de aceitar a exortação é um grande sinal de justiça própria. Ai, isso é comigo, viu, irmãos? Não precisa. Se tem uma coisa que eu não gosto é ser repreendido, não. Porque eu sempre achei que eu era muito bom. E quando a minha esposa vem, senta aí, deixa eu explicar um negócio. Eu tenho melhorado. Pois se vocês quiserem perguntar para ela longe de mim, vocês podem perguntar. Melhorei bastante. Falta um pouco ainda. Mas tem melhorado. Depois desse negócio, vou melhorar mais.
Por dessas 3 chapuletadas de Deus eu estou melhorando. Mas irmãos, não é fácil receber exortação. Tal do orgulho, a justiça própria é terrível demais. Pessoas ressentidas, melindrosas e amarguradas. Ai, pastores, são pessoas machucadas. Mas por que ela está machucada? Alguém sabe? Alguém sabe por que pessoas... Você conhece pessoas melindrosas? Ai, não pôde falar comigo, agora também. Ele fica 6 meses ressentindo aquilo. Sabe por quê? Alguém sabe por que ela ficou machucada? Porque ela não esperava receber aquilo daquela pessoa. Isso é justiça própria. Eu sempre fiz coisas para ela que eu não merecia isso. E aí eu fico ressentidinho ou ressentidinho. Não tem crente com a unha encravada, mas tem crente com a alma encravada. Ai, não pisa no meu pé, está encravado. Ai, fica longe. Ele saca na alma. Ai, você viu? Ele nem olhou para mim. Eu sabia que ele tinha alguma coisa comigo. Pastor? Ele atende os outros, mas eu? Ai, demora, hein? Ele marcou no mês de dezembro para atender. Agora, se é o fulano de tal, por que isso? Por que isso? Porque você acha que merecia ser atendido rápido. Você sempre foi bom comigo. Não é assim? É ou não é, irmãos? Vamos olhar para dentro de nós, vamos sair, vamos vencer esse negócio aqui, vamos ver um novo tempo de Deus. Vamos matar isso aqui hoje. Espero que seja a última. Deixa eu ver a hora. Acho que dá para acabar. É que tem tanta história para contar aqui da Bíblia. Mas vamos correr. Pessoas cheias de justiça própria são hábeis e ágeis em condenar e julgar. Tem alguém que é rápido em julgar alguém? Apontar o dedo assim? Eu quero que você reconheça em você esse sentimento maligno. Receba o perdão e experimente um novo tempo de Deus na sua vida. A única coisa terrível nesse episódio todo, nessa mensagem de justiça própria, é você não reconhecer que tem. Porque infelizmente aí você fica em possibilidade de viver um novo tempo, de receber realmente as bênçãos, que é graça de Deus para a sua vida. Mas se você entende hoje, está decidido a pedir perdão, Deus não faz acepção de pessoas. Porque se Ele perdoou Saulo, um homem cheio de justiça própria, que matava os cristãos, que perseguia a igreja, se tornou o grande apóstolo Paulo. Não foi trocar de nome, mas só para você entender. Um grande homem de Deus. Uma transformação de um orgulhoso fariseu para um humilde cristão. Eu quero que você fique atento a este versículo, Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha a profundidade de Paulo quando ele entendeu a graça. É isso que eu e você não precisamos aprender hoje aqui. Ter essa revelação do que é graça. Romanos 12, 3. Talvez não precisa nem acompanhar aí, eu vou ler primeiro. Na Bíblia a mensagem. Assim, ao escrever para vocês, eu sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês. Então ele sente profunda gratidão por tudo que Deus deu a ele. Ele é grato por tudo. Vivendo assim, como cada um de vocês, repete comigo, em pura graça. Ele diz, é importante que vocês não tenham um conceito errado de vocês mesmos. Presta atenção. Paulo está dizendo, eu quero que vocês vivam na pura graça. E é importante, olha para mim por favor, é importante. Olha aqui. Olha para mim. Ele está falando, é importante que vocês tenham um conceito exato de vocês mesmos. Então olha só o que ele está dizendo. Olha, é importante, primeiro vivem em pura graça. Mas é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma coisa de bondade para apresentar a Deus. Não.
Vocês não têm, está falando. Não pensem que vocês são bons, que vocês fazem, surpreende Deus, todas as coisas que vocês fazem. Não vivam dessa forma. Ele diz: não, é Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos, olha que lindo isso, ele está falando, a única forma de você se entender como ser humano, no relacionamento cristão, como filho de Deus, como crente em Jesus, o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é, e não pelo que Ele faz por nós, e aí sim, não pelo que somos e fazemos por Ele. Agora pode pôr na outra versão. Porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Você se acha muito bom, não acha? Esposo, você não é melhor que tua esposa? Quantos pode dar um joinha assim? Eu sou. Você não quer fazer, mas que você acha que você é, você acha? Esposa, tem umas aqui que é sabidona. Ai, se não fosse eu, meu marido estava perdidaço. Ai dele, coitadinho. Se não fosse eu na vida dele, ai, já estava no buraco. Ele está dizendo, pelo contrário, não pense que isso é bom. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mas a Bíblia Mensagem é muito interessante, porque ele fala assim, né, me chama muita atenção isso. Olha, é importante que vocês tenham um conceito certo de vocês, não pode ter um conceito errado. E muitas vezes nós temos um conceito errado de nós mesmos. Nós achamos que merecemos alguma coisa e que somos bons demais para com Deus. E aí nós vinculamos as bênçãos que recebemos porque nós somos bons. Escuta uma coisa, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. O que nós estamos construindo aqui nessa cidade de Fernandópolis, como igreja, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, é porque Ele é bom e Ele decidiu fazer essa obra nesta cidade. Que essa igreja seja influente nessa cidade, é porque Ele quis, porque Ele é bom, e não por causa de mim ou por causa de você. É porque Ele é bom, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. E Paulo está dizendo, não pense errado de você mesmo, achando que você tem alguma bondade para apresentar para Deus. Lembra que nós falamos, o homem entregue por si mesmo, também foi falado domingo passado aqui, ele só produz lamiloto, ele vai adorar o seu umbigo, ele vai querer só viver pelos seus prazeres. Mas ele diz, o único modo de você entender e de viver bem com Deus, é pelo que Deus é, e não porque Ele faz por você, porque Ele te abençoa, e não pelo que somos e fazemos por Ele. Irmãos, o apóstolo Paulo é algo que mudou da água para o vinho, foi uma transformação. Quantos concordam comigo? Alguém que perseguia a igreja, que levava cristão à morte, agora ele vira um pastor, ele vira um pregador. Mas o entendimento dele é absurdo, que eu preciso ter e você precisa ter. Ele sabia que tudo que ele tinha na sua carne, hebreu, ele era um fariseu, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era inteligente, ele falava várias línguas, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, é um cara capaz, um cara culto, né? Se tinha alguém que poderia confiar na sua própria justiça, era ele. Ele diz, eu considerei como esterco, desculpa a expressão, cocô, todo conhecimento, tudo que ele tinha de justiça própria. É isso que você precisa fazer com você, se humilhar diante da poderosa mão de Deus, porque Deus exalta os humildes, mas Ele vai humilhar aqueles que se exaltam. E agora eu quero te mostrar alguns homens. Fica tranquilo, dá tempo, viu? Alguns homens, grandes homens de Deus, que caíram nessa justiça própria. E eu confesso, foi um livro, na verdade um capítulo que eu li, da mulher do Danilo Figueira. Esse livro foi o Zé Luiz que me deu uma vez para ver um pedaço lá. Eu li só, acho que te devolvi, né, irmão?
Se eu não devolver, você vai, procura lá que nós vamos ter que caçar ele agora, que eu estou lembrando disso aqui agora. Eu nem li mais, só li esse pedaço, foi o suficiente para mim. Ela falando sobre a justiça própria de Jó. Eu fiquei assustado com aquilo. Falei, mas quem pode falar de Jó se Deus atestou que ele era homem justo e se desviava do mal? Quem pode dar um outro atestado na vida de Jó, a não ser esse que Deus deu? E eu fiquei meio encabulado com aquilo. E ela fala de Elias também e tal. E eu falei, meu Deus, não é que esse bicho de justiça própria pica até os grandes homens de Deus? Elias, 1 Reis 19, de 8 a 18. A gente não precisa ler, mas você conhece a história. Se você não conhece, lê na sua casa de tarefa, depois do almoço. Como um homem, a dura de Elias, como um homem poderoso, como um homem que desafiou 400 profetas de Baal e 450 de poste ídolo, ou vice-versa, ou 450 poste ídolo ou 400 de Baal, não sei. Eu não sei qual que é 450, qual que é 400. Mas ele desafiou todos eles. Você lembra do episódio? Falou, pega um boi aí, faz o altar e faz aí o culto aos deuses de vocês, vê se aquele Deus que responder por fogo é o verdadeiro Deus. E vocês conhecem, fizeram o ritual deles de, o batuque, aqueles negócios, fizeram aquelas festas, começaram a se cortar. E Elias até tirou sarro gospel neles, falou, o Deus, vocês devem estar dormindo, fala mais alto, canta mais alto. Aí passou o tempo, falou, não, chega aqui, eu vou mostrar para vocês quem é o Deus verdadeiro. Ele refez o altar, vocês conhecem, jogou água no altar e falou, Deus, desça fogo do céu. E desceu fogo do céu, consumiu todo aquele altar e toda a água que estava em volta lambeu. E todo o povo disse, só o Senhor é Deus. Uau, que homem poderoso. Homem poderoso. E aí a tal da Jezabel nem foi lá falar com ele, mandou uma ordem, falou o seguinte, assim como ele fez com os meus profetas, eu estou prometendo, senão eu sou uma mulher morta, se eu não fizer isso com ele amanhã até tal hora, mais ou menos assim. E diante dessa palavra, Elias fugiu para o deserto, entrou numa caverna, para abreviar aqui a história, e Deus foi atrás dele. E eu quero que você entenda isso. Deixa eu ler pelo menos esse versículo, 1 Reis 19, para você entender o que eu estou falando. 1 Reis 19, versículo 9. Ali ele entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Irmão, vamos pensar comigo, vamos tentar entrar nessa história. Aqui eu já vi pregações, Elias, a sua alma estava estressada, isso acontece, isso é real. A gente sente isso como pastores, com ministério. Às vezes nossa alma está, você desafia um monte de capeta, e aí uma palavra de um membro tira, soca você na lona, e você vai para casa abatida, sua alma está estressada. Ok, eu entendo tudo isso. Podemos analisar por esse contexto também. A alma ali de Elias estava um pouco atribulada. Ele acabou de uma grande vitória, acabou com os profetas, Deus se manifestou no fogo, algo poderoso, e ele correu de uma mulher que falou que ia matar ele. Se ele não teve medo de 850 homens, correu de uma mulher. Na verdade não era uma mulher, era de uma palavra. E aí quando Deus pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, ele podia ter falado assim, estou estressado, eu achei que ia acabar essa perseguição contra mim, agora essa mulher quer me matar, esse povo vai vir atrás de mim, achei que eu ia ter paz agora na minha alma por um tempo. Não foi isso que ele disse. Aí revelou o coração dele, qual era a angústia dele, por que ele tinha feito aquilo. Ele diz assim, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. O senhor não está vendo, Deus? Todos se dobraram diante dos deuses. Eu estou aqui pagando o preço, eu estou sendo usado pelo Senhor, caiu fogo do céu. E essa mulher sem vergonha vai querer me matar agora. Só fiquei eu. Eles estão querendo tirar a minha vida. Aí você conhece a história, Deus, sai daí, Elias, sai daí. Resumindo a história aqui, capítulo
versículo 14. De novo, final do 13, começo do 14. De novo, Deus vai atrás dele, dando oportunidade. Por que você está aí, Elias? Me dá uma resposta diferente. Pensa para dar uma resposta. Fala que você está cansado, mas não mostra que você é o único. Mas ele deu a mesma resposta. Deus perguntou para ele de novo: o que você está fazendo aí? Ele deu a mesma resposta: tenho sido muito zeloso, versículo 14, pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Eu não acredito que aqui ia terminar a vida de Elias. Eu particularmente, é uma coisa minha, eu acho que ele ia fazer mais obras em Deus. Mas a partir desse momento, Deus falou: então é o seguinte, você vai ungir o rei, você vai ungir outro no teu lugar. A partir daquele momento, ele decidiu que ele não queria mais, ele estava estressado, ele estava, tipo assim, poxa, eu estou aqui pagando o preço. Eu te pergunto, foi só ele que não se dobrou? Ele foi a última bolacha do pacote? Não, porque Deus fala aqui, versículo 18: fique sabendo, Elias, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Não é só você não, Elias, tem 7.000 fiel ali. Não pensa que você é o único, não. Irmãos, por favor, não olhe mais para Elias como se ele fosse um homem errado. Não, eu estou te mostrando que grandes homens, que fez grandes obras, orou para não chover, e 3 anos choveu. Depois de 3 anos orou para chover, choveu de novo. Um homem que fez milagres, viveu milagres. Ninguém desmerece nada. Por que você está falando isso, pastor? Porque você precisa entender que mesmo grandes homens sofreu com esse bicho chamado justiça própria. Quem é você para achar que está imune dela? Outro, Asaf, Salmo 73. Se você for rápido, você não acompanha comigo, pode colocar para mim lá o Salmo 73, de 2 a 5. Vamos ler rapidinho. Asaf era da tribo de Levi, fazia parte, dirigente. Geralmente essa família era dirigente do louvor, do templo. Ele diz assim: quanto a mim, porém. Vamos começar do 1, fazendo favor, só para ter um entendimento. Isso assim: de fato Deus é bom para com Israel, para com os coração limpo. E aí ele começa a falar: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, ou seja, quase me desviei de Deus. Por isso que eu disse, a justiça própria esfria muitas pessoas e tira as pessoas do caminho de Deus. E Asaf está dizendo: quase eu me desviei, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Olha, faltou pouco para eu não sair do caminho de Deus. Agora vamos ver por que ele quase se desviou de Deus. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupação, o seu corpo é forte e sadio. Não partiram das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros. Olha o que esse cara está falando. Sabe os ímpios aí no mundo, aquele meu vizinho? Não é crente, não teme a Deus, está de carro novo. Eles não sofrem canseira, eles não se cansam. Quem falou isso? Quem falou que o povo não cansa? Quem falou que quem tem carro bom, casa boa, tem paz no coração? Mas ele achava. Ele achava isso. Por isso a soberba o cingir como um colar, e a violência os envolve como um manto. Vamos pular agora, vai lá para o versículo 12 a 14, depois 21 a 28, para terminar esse salmo. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração. E agora, o que ele está? O que ele está mostrando aqui? Eu fiz tanto. Eu que devia estar com dinheiro. Eu que devia estar com uma casa nova, com um carro novo. Não esses simples que não servem o Senhor. Com certeza foi inútil. Ele está falando assim: o que adiantou você vir na casa de Deus, trabalhar como líder, como pastor? Fico trabalhando aí na porta aí, fico aguentando cada bucha. Para que valeu isso?
Agora eu olho os outros, está aí prosperando. É isso que ele está dizendo. Para que conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência? Para quê? Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Meu Deus, que dó desse homem. Versículo 15. Versículo 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Agora, 21 a 28. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. O que é embrutecido? Coração duro. Não estava enxergando que Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, como muitos crentes hoje. Era como um animal diante de ti. Está dizendo, era como um animal irracional. Meu coração ficou tão burro, tão duro, que eu estava como um animal diante de Deus. No entanto, estou sempre contigo. Aleluia. Tu me seguras pela minha mão direita. Graças a Deus que deu tempo dele não cair e se desviar. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aleluia. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as tuas obras. Aleluia. Quase, pela justiça própria, Asaf se desfiou de Deus. Cuidado, alguns podem estar nessa condição hoje. Quase, falta pouco para você não desviar, porque achar que você está merecendo muito e você só está recebendo coisas que você não queria receber, como se Deus fosse culpado disso. Pedro, bem rápido, Mateus 26, 31 a 35, eu já disse isso no culto retrasado. Por que ele negou Jesus? Quem sabe? Porque ele confiava nele. Jesus falou, você vai me trair ainda hoje, Pedro. Antes que o galo cante pela segunda vez, você vai me trair 3 vezes. Ele disse o quê? Jamais te negarei. Os outros podem, eu não. Ele confiou nele. Mas Jesus sabia. Conhecia o coração dele. Ele estava cheio de justiça própria. Mas graças a Deus que Pedro se arrependeu. Não teve remorso como Judas, mas ele se arrependeu do fundo do seu coração. Chorou profundamente, arrependido. E depois que ele foi pescar, sabe quem foi atrás dele? Jesus foi atrás dele. Falou, Pedro, eu te amo. Você pode ter me negado, mas eu te amo. Eu estou indo atrás de você. Eu te faço pescador de homem. Pedro se tornou uma das colunas da igreja. Aleluia. Pela bondade e amor de Deus. Não porque Pedro merecia. Graça. E agora Jó. Se você for rápido aí, abre antes de Salmo, alguns versículos. É interessantíssimo você ver isso. Porque Jesus, ou melhor, Deus disse, este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Isso aqui é o próprio atestado do próprio Deus. Um homem dos mais fiéis, um dos homens mais leais da terra naquele tempo, um dos homens mais bondosos e justos da Bíblia, atestado pelo próprio Deus, mas quase sucumbiu pela sua justiça própria. Há inúmeros versículos que nos mostram a justiça própria de Jó, mas eu vou citar alguns aqui. Eu vou começar em Jó capítulo 12. Versículo 4 diz assim: eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, e Ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. Ele está dando aqui as suas credenciais. Eu sou justo, eu sou reto diante de Deus. Eu não quero desmerecer isso, mas você vai entender o que eu estou dizendo. Capítulo 13, versículo 18. Só vai acompanhando comigo. Diz assim: eu tenho já bem encaminhado a minha causa. Estou certo de que serei justificado. Capítulo 34, versículos 5, 6. 34, 5 e 6. Porque Jó disse: sou justo
e Deus tirou o meu direito. Vai vendo. Ó, ele está falando, Deus tirou o meu direito de justiça. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Uau! Versículo 9: pois disse: de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Vou voltar um pouquinho aqui no 23 agora, de 2 a 7. Então Jó respondeu, versículo 1: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, eu não quero tirar aqui o grande homem Jó, amém? Eu não quero que você pegue raiva de Jó. Não é a minha intenção, é te mostrar que mesmo grandes homens atestados pelo próprio Deus, eles podem cair nessa armadilha de justiça própria e pode levar o homem para o buraco. Versículo 2: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Está falando com Deus, para Deus. Exporia diante dele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Ou seja, eu vou argumentar. Lembra que eu falei, a justiça própria é um daqueles que sempre quer ter razão? Saberia com que palavras ele me responderia e me entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não. Ele faz a pergunta e me responde. Ele me atenderia. Ali o homem reto apresentaria a sua causa diante dele e me livraria para sempre do meu juízo. Olha que interessante agora, capítulo 29, de 11 a 25, ele faz uma lista das boas obras. Eu não vou ler, só vou ler alguns versículos. Mas do versículo 11 em diante, ele diz que era o pai dos necessitados, e realmente ele ajudava. Assim, o ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também os órfãos que não tinham que socorrer. Ok, ele era um homem realmente bom. Aí do versículo 18 ele fala que ele era um homem que dava conselho para muita gente, que ajudava muita gente. As minhas raízes se estenderão até as águas, o orvalho ficará durante a noite. A minha honra se renovará em mim, o meu arco se forçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Ou seja, eu aconselhava muita gente, né? Do versículo 18 em diante. Aí no versículo 8 do capítulo 40, ele diz assim, Deus na verdade diz assim para ele: Jó, se você quiser pôr esse texto na tela, 40, versículo 8. Aí Deus, olha aqui para cá agora. Será que você está querendo anular a minha justiça, Jó? Ou me condenará para se justificar, Jó? Você está querendo falar que você é justo e por isso você está me condenando, achando que eu sou injusto, Jó? Irmãos, é sério esse negócio aqui. É muito sério. E eu não estou falando de qualquer homem, não. Eu estou falando de um homem que Deus falou para o capeta. Falou, ó, está vendo lá na terra o meu servo Jó? Homem íntegro, se desvia do mal. Homem bom. Sabe o que eu entendi disso aqui? Para falar a verdade, ontem à noite, que o diabo não foi acusar Jó para Deus dos seus pecados. Quantos concordam comigo? Não falou do pecado de Jó, da imoralidade de Jó. Não. Jó, ele fez um pacto com seus olhos para não olhar mulher nenhuma. Um homem fiel. Mas era algo que Jó fazia e temia. Porque tem um versículo que diz assim: aquilo que eu temia, me aconteceu. Ele achava que porque ele fazia sacrifício pelos filhos e por eles, antes mesmo dos filhos pecar, ele estava com crédito de sacrifício, que ele fazia mais do que, antes dos filhos pecar, ele já estava com crédito de sacrifício para frente. Eu estava mostrando para ele: olha, tudo que você está fazendo é ótimo, é bom, você é bom mesmo, você é justo. Mas deixa eu te explicar uma coisa, Jó.
tudo que está acontecendo com você, toda a minha bondade, todos os meus bens materiais, toda a riqueza que você tem, não tem nada a ver com o teu sacrifício, com a tua bondade, porque você ajuda os outros. É porque eu sou bom. E aí você conhece a história. No capítulo 42, versículo de 1 a 6. Aí Jó muda a sua postura, já agora reconhecendo a sua justiça própria. Ele diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia. Olha, ele está dizendo agora. Lembra aquele Jó que falava: quero chamar Deus para um tribunal, eu sou justo. Agora ele está dizendo: falei daquilo que eu não deveria falar, daquilo que eu não conhecia. Eu achava que eu era muito bom. Falei de coisas que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E tu conhecia só de ouvir, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mesmo no tempo da lei, Deus sempre quis ter relacionamento pessoal com seus filhos, não através de sacrifício, de obras, de trabalho, mas relacionamento íntimo com os filhos. É isso que Deus quer. Deus não quer relacionar com você porque você trabalha para Ele, mas simplesmente porque Ele te ama, e você tem que amar Ele de todo o seu coração, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Quero concluir, já estou terminando, amém? Justiça própria é a maior causa de desânimo e desistência de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade e não deixou levar pela justiça própria. Por isso o nome dele é mais poderoso da terra. Vocês conhecem Filipenses 2, de 5 a 11. Que haja em vós o mesmo sentimento, em você e em mim, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de servo, e nos amou até a morte, e morte de cruz. Até o fim nos amou. Por isso, versículo 10 e 11. Por isso, porque ele se humilhou, porque ele não chegou lá naquele momento de angústia da sua alma e diz: Deus, eu não tenho pecado. Foi isso que Jesus falou para Deus? Naquele momento de angústia, foi isso que ele falou? Eu não tenho pecado. O Senhor sabe que eu não tenho pecado. Eu não mereço essa cruz, eu não mereço sofrimento. Foi isso que Jesus falou? Ele simplesmente falou: se possível, afaste de mim esse cálice, afaste de mim esse sofrimento. Mas Jesus sabia, era para aquele momento que ele tinha vindo, o tempo tinha chegado. E logo ele disse: não faça a minha, não é a minha vontade, mas é a sua. Jesus não quis usar do seu direito de não ter pecado diante de Deus como justiça própria. No sofrimento ele pediu para aliviar, mas ele sabia que ele tinha que tomar o cálice da ira de Deus, para a justiça de Deus ser saciada. Se Jesus foi humilde, não teve justiça própria, sem pecado, por que você quer exigir isso de Deus? Eu quero te dizer uma coisa: Deus te ama tanto. Você que correu de Deus muito tempo, você que fez muita coisa errada, você que já usou de tantas coisas nesse mundo, mesmo que você tenha negado a Deus um dia, Jesus foi atrás de Elias, Jesus foi atrás de Pedro. Jesus está dizendo para você nessa manhã: eu te amo, te quero para mim, quero te mostrar um caminho sobremodo excelente, mas não porque você merece, porque você faz alguma coisa boa, mas é porque eu sou bom e eu te amo incondicionalmente. Apenas receba pela fé a graça que eu te dou, manifeste essa gratidão, e um novo tempo virá sobre a sua vida. Tempo de paz, de alegria, de prosperidade, é em nome de Jesus. Isaías 49, 15 diz: se uma mãe que amamenta for capaz de esquecer de um filho, eu jamais esquecerei de você, meu filho, minha filha, diz o Senhor. E eu quero terminar em Ezequiel capítulo 18.
é um capítulo que mostra como a justiça de Deus opera. Eu quero ler só o versículo 30 em diante, diz assim: portanto, eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afaste de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram, e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Dentro do contexto aqui desse capítulo 18, está falando de justiça, porque o povo de Israel estava falando para Deus que Deus estava sendo injusto, abençoando os ímpios e não eles. E esse capítulo mostra exatamente como a justiça de Deus opera. Presta atenção para terminar: vida ou morte depende daquilo que você crê. Esse capítulo 18 fala exatamente sobre isso. A vida ou a morte está diante de vocês, e depende de como você crê para receber a vida, e como você crê, você pode receber a morte. Vida ou morte depende daquilo que a pessoa crê e não daquilo que ele faz como resultado. Se a pessoa vai praticar ou não esta fé. Se você praticar essa fé na graça de Deus, você receberá a vida de Deus. Mas se você negar a graça no sentido de viver por mérito, por justiça própria, você está escolhendo um caminho de morte. No capítulo 18 você vê Deus condenando severamente a tendência do homem de se justificar sem sua própria justiça e de acusar Deus de ser injusto. Quantas vezes você teve inveja de alguém? Significa você está sendo injusto com aquilo que Deus tem te dado. Quero terminar mesmo falando para você fechar os teus olhos. Eu acredito que eu terminei sobre justiça própria nesse domingo. Mas não adianta nada se você não aplicar isso no teu coração. Queria muito que você fosse sincero com você, porque com Deus Ele conhece as verdades do teu coração. Não espere os outros virem não, viu, irmão? É aquilo que o Espírito Santo falou no teu coração. Se você decidir viver uma vida de gratidão eterna, pode vir aqui no meio se você quiser. Pode chorar mesmo. Jesus te ama. Ele foi atrás de Pedro, ele foi atrás de Elias.